Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Por mais um papo de domingo. O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão, né? E também peço a vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão passando por apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus. Peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, né? Paz para todos os países do planeta Terra. Peço a sabedoria, a competência para os presidentes e governantes governarem respectivamente seus países, né? Peço a Deus a permissão, né, de dar iniciado aos nossos estudos, nosso papo de domingo. Antes de começarmos a falarmos sobre o papo de domingo, eu faço os comunicados. Irmão que estiverem com dificuldade de abrir os vídeos, né, na rede social do Facebook, no Messenger, por gentileza entrar na minha página e na minha história, que estão abrindo normalmente. Vocês vão receber por e-mail, né? Também está abrindo normalmente. Meu e-mail é jailson.consites@hotmail.com, ou entrar no YouTube, né? No YouTube está todos os e-mails, todos os vídeos, perdoe. Outro comunicado é que o filme Nosso Lar 2 já levou mais de 1 milhão de pessoas aos cinemas. A irmã ou irmão que não assistiram ainda, né? Queiram assistir, assistam. Os irmãos e as irmãs que já assistiram, queiram assistir, assistam de novo. O filme, a empresa do filme Nosso Lar 2, eles têm vários projetos, né? O primeiro é para 2025, o filme As Irmãs Fox, tem também a história de Emanuel, Nosso Lar 3, 4 e 5, né? Então vai ter muito projetos para que nós estudarmos e comentarmos. Então, vamos aos cinemas. O filme Nosso Lar 2, a narrativa dele não é do livro Nosso Lar, sim desse livro aqui. Os Mensageiros, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vamos ao cinema. O comentário de hoje é sobre transtorno mental. Então, o que acontece, né? O transtorno mental, ele é oriundo do nosso orgulho, da nossa, nosso egoísmo, da nossa vaidade, né? O médium Chico Xavier, ele fala do transtorno mental, do autismo, né? Então ele faz um comentário que o autismo é realmente o nosso orgulho. Geralmente, os autistas são espíritos que fizeram suicídio, espíritos que estiveram na caminhada do mal e não querem encarnar. E aí, quando eles se dão conta, estão encarnados dessa forma, porque eles são, a encarnação dele é encarnação compulsória, né? Encarnação compulsória é aquela autorização que Deus dá aos anjos guardiões ou os mentores de colocar aquele espírito para encarnar de forma obrigatória. Então o espírito lá, ele é colocado para encarnar, quando ele se dá conta, ele está encarnado. E aí tem aquele transtorno todo, né? Quando entra em crise, ele entra em crise sendo vingado pelos inimigos dele, de outras encarnações, por aí vai. Então, o Chico Xavier, ele faz uma observação
Porque tem muitos espíritos aí encarnando como autista, né? E tem esse transtorno mental. Então o Chico Xavier ele fala que esses que estão encarnando como autista, que na década de 80, né, ele faz duas observações. Estavam ocorrendo muito abortos. Esses abortos estavam sendo oriundos de dois países, da Alemanha e da Holanda. Porque as pessoas nasciam com defeito físico, então os médicos orientavam, né, e sugeriam aos seus pais que eles fizessem um aborto. Então eles abortavam. Aí o mundo espiritual, observando isso, o que fez? Botando as pessoas que tinham problema para encarnar sem defeito físico. Aí quando encarnava, com 1, 2, 3 anos, se manifestava como autista. Aí nesse caso, os seus pais, nem os médicos iam fazer sugestão para assassiná-los, porque o aborto é um assassinato, né? Que é cometido contra o espírito encarnado. E aí esse espírito, né, começa a viver. Então está encarnando muita gente assim. E um outro motivo que também é importante, nós estamos no final da transição planetária, né? E a partir de 2057 vai entrar um novo ciclo. E no novo ciclo não entra espírito encarnando com transtorno mental, não entra espírito encarnando com autismo, né? Ou por encarnação compulsória, né? E aí os espíritos que encarnarem agora, né, o mínimo que eles evoluam é melhor do que nada. Então eles estão botando os espíritos para evoluir. Então está nascendo muito autista, síndrome de Down também, né? Então esses espíritos são espíritos que tiveram qualquer outro transtorno, até o próprio Alzheimer também, né? E tem mais de 60 demências por aí que se levam ao transtorno mental. Essas demências é por causa de erro do passado deles. Então eles ficaram na caminhada do mal, né? Praticaram vários pecados. Então esse é o transtorno que acontece com eles. Por quê? Tudo que nós fazemos, o que acontece? Ele passa pelo corpo físico, aí vai para o duplo etérico. Aí do duplo etérico ele fica lá arquivado no perispírito. O perispírito, ele arquiva tudo que nós fizemos, de tudo certo e errado, nas nossas encarnações. Depois nós vamos resgatar esses acertos ou erros. E o perispírito também, que forma nosso corpo em cada encarnação. E aí, quando nós estamos encarnados, temos erros lá para resgatar, tem os acertos são os méritos, ele vai passar por duplo etérico, de uma forma de um conta-gota, né, até o momento que precisarmos passar, no caso de resgate de erros. E aí, os méritos, que são os acertos, que vão abater os nossos erros. Então ele vai passando de um conta-gota, né, duplo etérico, aí o duplo etérico passa para o nosso perispírito. E aí ele contamina, ele agita aquelas células por onde que ele vai se manifestar, no caso transtorno mental ou qualquer enfermidade. E aí esse ser vai ter, vai passar por essa expiação, né? Então, é nesse procedimento. Agora, o que acontece? Toda família que tem pessoa com transtorno mental em casa, esse espírito tem que ser muito doutrinado, né? Que a doutrinação, ela tem que começar desde o ventre da mãe, né? Falando de Deus, falando de amor, falando do Mestre Jesus de Nazaré, né? Falando dos anjos, né? Falando do Evangelho, falando de caridade, né? Falando de cortar hábitos errados, né? Falando do estudo, falando sobre o culto do lar, falando sobre o estudo do Evangelho do Mestre Jesus, falando sobre o estudo da doutrina, e vai enriquecendo a mente desse ser, desse espírito, tá? Ele vai vibrar de outra forma, e fazendo isso todos os dias com ele,
depois que ele está uma certa idade, levando ele para fazer caridades, né? Botando para fazer prece. Então, tudo isso, essa doutrinação vai ajudá-lo, né? A vibração que ele vai ter no lar vai ser diferente. Então, o dobro que ele assim, de evolução vai ser maior. Então, é nesse contexto que isso tem que ser feito para essas pessoas que têm transtorno mental, né? O transtorno mental, ele é nada mais do que erros, pecados, por causa do egoísmo, por causa da vaidade, por causa do orgulho, né? Então, é nesse contexto. O outro tema, eu não tenho mais nada a falar sobre transtorno mental, o outro tema é sobre o karma, né? O karma, ele vem dos Vedas, né? Os Vedas, antigo Vedas, antigo ele vai continuar lá, né? Que eles vivem lá por castas. No planeta Terra, ele foi habitado também por espíritos que foram expulsos dos seus países, dos seus planetas, e vieram encarnar aqui. Então, de Capela veio 4 grupos, né? Veio arianos, hindus, egípcios e hebreus, foram os últimos. Os arianos e os hindus, eles fizeram uma união na Índia, né? Então, eles governaram. Então, essa união deles chamaram Vedas. Então, eles criaram várias informações. Eles criaram, não, eles trouxeram todas essas informações. Karma, Dharma, Sansara, né? Nirvana, né? Reencarnação. Todas essas informações são trazidas por eles, né? E aí, o que significa o karma? O karma significa causa e efeito. Kar significa causa, ma significa efeito. Então, tudo que nós fazemos de certo ou errado é uma causa e vai ter um efeito. Se eu pratico muito bem, eu vou ter méritos por esse bem. Então, eu vou receber méritos. Se eu pratico só coisa errada, eu vou ter erros constantes na minha vida. Não há causa e efeito. Então, esse é o karma. Então, é isso que a gente vai falar mais no próximo papo de domingo, né? Então, infelizmente, não tenho mais nada para falar, né? Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo. O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã, irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram, aleluia, amém.